Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra vossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Quem não achou pode falar assim: espera. Glória a Deus. O povo aqui vem na escola bíblica dominical. Coisa linda, Jesus. O texto vai dizer assim, me acompanhe na leitura. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem lhe tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Aleluia. Vá em paz e fique livre desse mal. Podem tomar os seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao pastor Ney, seu companheiro de trabalho. Que Deus te abençoe grandemente por ceder ao púlpito mais uma vez a esse servo do Senhor. E como sempre eu estou aqui para obedecer. Isso é uma coisa que eu aprendi, foi obedecer. E quando Deus fala para mim fazer, eu faço. E para quem não sabe ainda, Deus usa homens. Deus sempre vai usar homens para que a vontade dele seja feita e se cumpra. Então Deus vai falar com você através de homens. Deus não vai vir mais enviar o seu Filho Jesus Cristo para poder aqui na terra nos ensinar, nos ministrar. Ele continua usando homens e vai sempre usar homens. Então, em nome de Jesus Cristo, eu sou grato pela tua vida. Trago aqui um forte abraço do pastor Ronaldo Vidal e a sua família, irmã Marcela e seus filhos. Você sabe que você também é muito querido por ele. Você acabou me confessando aqui que você também foi co-pastor dele. E hoje eu tenho esse privilégio de poder caminhar juntamente com ele no Betel, na congregação do Betel. E Deus tem feito grandes coisas ali. Eu descobri um irmão, ganhei mais um irmão com Jesus Cristo. Acharam que era só você? Agora eu tenho o irmão Ronaldo Vidal também, junto nessa peleja conosco. Glória a Deus. Irmãos, sem mais delongas, e para expressar aos irmãos aquilo que o Senhor falou comigo essa semana, através dessa passagem muito conhecida. E eu sei que eu comecei lendo sobre a filha de Jairo, mas neste primeiro momento da mensagem eu vou me atentar aos irmãos com a mulher de fluxo de sangue. É um milagre impressionante, porque ele ocorreu de uma maneira completamente diferente. Não é assim? Nós lemos no texto que tudo partiu da mulher, né? Um milagre que aconteceu sem Jesus saber. Jesus só percebeu que o milagre tinha acontecido porque ele percebeu que dele tinha saído
virtude, né? Em algumas traduções, poder, né? Então, tem algumas coisas que nós conseguimos tirar dessa mulher, da experiência que essa mulher teve, com tudo aquilo que ela passou. E a primeira lição que nós tiramos é como ela lidou com o problema. Ela tem um diagnóstico de um fluxo contínuo de sangue. E se os irmãos for olhar lá no Antigo Testamento, precisamente no livro de Levítico, uma mulher no estado que ela se encontrava, era considerada impura. E por ser considerada impura, ela não podia tocar em ninguém, e ninguém tocar nela. Então, imagine trazendo isso para os dias de hoje. Eu fico imaginando a cena, obreiros, homens no Senhor, você no hospital recebendo um diagnóstico do médico, e o médico diz assim para você crente, ó, agora é só Deus na causa. Qual é a sua reação? Como é que você fica? Porque a atitude dela me chama a atenção. A maneira como ela lida com o problema me chamou muito a minha atenção. Porque o texto que nós lemos lá no versículo 25 a 26 vai dizer que, com a notícia, com a situação que ela estava passando, ela faz um esforço tremendo dentro das possibilidades humanas para buscar a cura, para buscar a solução do seu problema. E veja bem, preste atenção, foram 12 anos nesta peleja. Então o tempo para ela não foi limitação, o tempo para ela não foi um limitador, o tempo para ela não foi uma barreira. Eu não sei quanto tempo você está passando por um problema, seja ele de saúde, como assim foi com essa mulher. Talvez você esteja passando por uma situação complicada faz 3 meses. Ei, Deus está dizendo para você, você já gastou, você já investiu tudo aquilo que você tinha, todos os seus recursos para buscar a solução do seu problema? Porque o texto diz que ela se desfez de tudo. Ela não aceitou o diagnóstico, ela não aceitou o problema que ela estava passando, a situação que ela estava vivendo. Preste atenção, uma pessoa impura não podia tocar e não podia ser tocada por ninguém. Imagine você, mulher, imagine você, varão, imagine você, jovem, adolescente, imagine uma criança sem poder ser tocada e não tocar ninguém. Preste atenção, ela não podia ser abraçada. 12 anos sem poder receber um abraço de ninguém. Ela não podia ter simplesmente isso aqui, um aperto de mão, porque ninguém podia tocar nela. 12 anos nessa situação. E você faria o quê? Você desistia? Ou será que você ia tomar a mesma atitude que ela tomou? Olhar para dentro de si, olhar para o cenário que ela tinha, e ela escolheu desfazer de tudo, desfazer de todos os seus recursos para buscar ajuda com os médicos. Deu certo? Não deu certo. Resolveu o problema dela? Não resolveu. Mas o que me chama a atenção é a atitude dela diante do problema. O esforço que ela faz diante do problema. O esforço que ela faz diante de todo um cenário contrário, juntamente com uma lei, porque naquele tempo a lei não permitia que ela nem saísse. Preste atenção, ela não podia preparar a comida para o esposo, ela não podia preparar a comida para os filhos, ela não lavava roupa, ela não podia fazer nada, coisa simples, ela não podia fazer. Por quê? Porque tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas preste atenção, no versículo 27, eu peço até que os irmãos deixem a Bíblia aberta, que depois no final os irmãos vão entender o porquê. O versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Olha a parte A do versículo: tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. 12 anos lutando com seus próprios recursos, com as suas próprias forças, com tudo aquilo que ela tinha, mas de repente ela ouve falar de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus!
O Espírito Santo, ele me incomoda a perguntar para a igreja. E eu estou sentindo ele aqui. E eu faço e falo aquilo que o Espírito Santo manda eu fazer e falar. Faz quanto tempo que você está dentro da igreja ouvindo falar de Jesus? Quantas vezes já falaram de Jesus para você? Ah, Jesus. Lamaio Xiaga Macie na Balagayoshi. Grande Deus. Aleluia. Talvez faz 12 anos que você ouve falar de Jesus. Talvez faz um ano, 30 anos. Tem pessoas 30 anos dentro da igreja, ouvindo falar de Jesus. A nossa geração é uma geração rica em informações. Tem informação do jeito que você quiser, com o conteúdo que você quer e da maneira como você quer. O grande problema da nossa geração, e aí eu estendo para a palavra, e aí eu entendo que também na época de Jesus isso também acontecia, é a falta de atenção. O que adianta a informação se você não sabe usar ela? O que adianta você ouvir falar de Jesus se você não sabe usar esse Jesus que veio, se desfez de tudo que ele tinha para entregar a vida para você? E você ouve falar desse Jesus, tem a informação do que Jesus faz e fez e ainda continua fazendo. E o que está adiantando a informação de ouvir falar de Jesus para a tua vida? Essa mulher, ela nos ensina, porque quando ela ouve falar de Jesus, ela toma uma atitude. A notícia para ela chega de Jesus Cristo, e a primeira coisa que ela faz é ir até Ele. Ela vai de encontro a Jesus. O problema dela não era dinheiro, não era recurso, mas quando ela ouve falar de Jesus, porque ela tinha se desfeito de tudo, ela ouve falar de Jesus, ela larga tudo e ela vai até Jesus. E o texto vai dizer que ela toca em Jesus. Me perdoa, ela toca nas vestes de Jesus, na orla de Jesus. Lembra que eu falei no começo? Ela podia tocar em Jesus Cristo? Não, porque se ela tocasse em Jesus Cristo ia ser considerado imundo. É interessante que o texto diz que havia uma multidão. Havia uma multidão. E quando ela ouve falar de Jesus, preste atenção nisso. Deus dá uma estratégia para ela. O Espírito Santo dá uma estratégia para ela, porque ela vai por trás. Você sabe por que ela vai por trás, pastor? Porque a multidão está na frente. A multidão quer ser vista por Jesus. A multidão quer que Jesus vê ela. Tem umas pessoas no nosso meio que faz um esforço tremendo para querer ser visto por Jesus. Quer que Jesus veja ela. Quer que Jesus veja ela quando ela está orando, porque acha que ora melhor. Quer que Jesus olhe para ela porque ela está cantando, porque ela entende que canta melhor. Ah, quanta gente tem na igreja querendo que Jesus olhe para ela, só que ela está junto com a multidão. Tem uma multidão de gente até hoje assim, querendo chamar a atenção de Jesus, mas para aquela mulher, Deus dá uma estratégia para ela vir por trás, porque ela não podia ser vista por ninguém, porque a situação que ela estava passando era notória. As mulheres que estão aqui entendem o que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes, porque aquela situação que ela estava passando e aquilo que ela estava vivendo era notório, porque dava para ver, dava para todo mundo enxergar aquele problema e aquela situação. Então você imagina, ela não podia sair de casa. Eu não sei como ela saiu, mas eu já vi alguns pregadores por aí que eu não sei de onde eles tiraram isso do texto bíblico. Eu procuro na Bíblia e não acho. Teve um camarada uma vez que pregou que onde ela passava deixava laço de sangue. Eu não vejo isso na Bíblia, mas tem uns camaradas aí que conseguem tirar algumas coisas da Bíblia, né, irmão? Que eu não sei de onde eles tiram, mas tira. Eu falei, Jesus, esse versículo tirou aqui no capítulo 5, porque eu não estou achando. Eu sei que aquilo que ela estava passando, aqui no cenário que estava acontecendo na vida dela, era algo terrível. Mas a estratégia que Jesus Cristo dá para ela vem por trás. Sem ninguém ver, sem ninguém perceber.
Espírito Santo está falando nessa noite. Vem quietinho. Meu Deus. Ninguém precisa ver o que você está passando, o que você está vivendo. Vem quietinho, vem por trás. Está todo mundo na frente, vem você por trás. Porque você sabe o que você está passando. Talvez o que você está passando as pessoas não podem saber. Porque as próprias pessoas que estão do seu lado podem te considerar imundo. E vai, o que você está fazendo aqui nesse culto nessa noite? Você não podia estar nesse culto aqui nessa noite. Então tem dia que você tem que ficar quietinho. Você tem que vir para a igreja quietinho, sem falar nada. Dobra o joelho quietinho. Preste atenção na palavra quietinho. Ouve o louvor quietinho. Só você e Deus. Só você e Jesus Cristo. Eu não sei o que está escrito no seu currículo, mas o texto lá de Mateus 11:28 vai me dizer que se no seu currículo tiver escrito que você está cansado, que você está sobrecarregado, Jesus está falando para você: venha a mim, porque eu vou aliviarei. Vem quietinho, vem por trás. Ela tocou no manto. Preste atenção, ela tocou no manto. Ela não quis abraçar Jesus. Ela não imaginou algo mirabolante. Ela não fez nada extraordinário. A estratégia que Deus deu para ela foi algo simples, tranquilo, sem chamar a atenção de ninguém. Preste atenção, ela tinha poucas chances. Porque se ela fosse descoberta, imunda como ela estava segundo a lei mosaica, o que poderia acontecer com essa mulher? Excluída pela sociedade, excluída pela sua família, não podia ser tocada, não podia tocar em ninguém. Hoje em dia, por pequenas coisas, as pessoas preferem se auto-excluir. Tem aí esse mal do século chamado depressão. Por causa de uma situação aqui, uma situação lá, as pessoas preferem se isolar, ficarem escondidas, acasaladas, né? Não colocam o rosto para fora, não se expõem, preferem ficar escondidas, esperando que o Senhor vai até lá, esperando que Deus vai até lá. Mas já ouviu de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Então vai você até Ele. Na oração, quando eu cheguei, o obreiro estava orando, e a oração do obreiro me chamou a atenção, porque a oração do obreiro fala: Senhor, toca-nos. Não é isso? Na oração que o Senhor estava ministrando, a oração do irmão era: Senhor, toca-nos, queremos ser tocados por Ti. Mas a atitude da mulher do fluxo de sangue, ela ouve falar de Jesus e ela vai e toca na veste de Jesus por trás. Preste atenção. Talvez se ela pedisse uma agenda com Jesus Cristo, Jesus ia conceder essa agenda para ela? Não. Se ela pedisse um horário para poder falar com Jesus Cristo, para expor o problema que ela estava passando, Jesus Cristo ia atendê-la? Não. O que você está esperando? Uma agenda? Um horário com o pastor da igreja? Uma agenda com o líder do departamento? Está esperando uma agenda na sede? Você está ouvindo Jesus, está ouvindo a falar de Jesus, vai até Ele, toca nele. Se não der para Ele passar pelo meio da multidão, vai por trás, porque a multidão sempre vai estar na frente. A multidão sempre vai querer chamar a atenção de Jesus Cristo. Era uma multidão, e os discípulos falam assim. O que os discípulos falam? Tem uma multidão aqui. O Senhor ainda pergunta: quem foi que te tocou? Versículo 29, o poder de uma atitude dirigida pelo Espírito Santo tocou na veste de Jesus. Agora eu pergunto para a igreja: Deus tem preferência? O Senhor faz acepção de pessoas? Não tinha uma multidão na frente dele? Talvez nessa multidão tinha pessoas com um cenário muito pior do que essa mulher. Talvez tinha aleijados, cegos, mudos, surdos, quantos e quantos.
pessoas com problemas estavam na frente de Jesus Cristo. Jesus talvez olhando aquelas pessoas, clamando por um toque dele, como foi orado aqui neste culto. Pessoas que estavam buscando ser tocadas por Jesus, para Jesus levantar as mãos e impor sobre elas, assim como Jesus já tinha feito várias e várias vezes. Porque do mesmo jeito que ela ouviu falar de Jesus, por onde Jesus passava, as pessoas ouviam falar de Jesus. E se era uma coisa que Jesus chamava a atenção, era das pessoas, que aonde ele passava, mais e mais e mais pessoas se ajuntavam para poder acompanhá-lo, para poder ser tocados por ele. Mas todos esperavam um toque de Jesus. Ela não. Ela tocou na hora e na veste de Jesus. Versículo 30 a 33. Vamos ler, acompanhe a leitura comigo, por favor. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Quando você toca em Jesus, quando você toca somente na orla de Jesus, ele sente, ele percebe. Porque quando você toca da mesma maneira que essa mulher com fluxo de sangue tocou, Jesus, ele sabe que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Ela tocou em Jesus de uma maneira tão extraordinária, que Jesus, sendo Filho de Deus, com todo o poder que estava sobre ele, com toda a unção, toda a graça que estava sobre Jesus Cristo, ela tocou em Jesus com uma fé tão arrebatadora, que Jesus sentiu que dele saiu virtude, que dele saiu poder. Uma multidão, e eu imagino que naquela multidão, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas tocavam em Jesus. Sim ou não? Jesus sentiu o toque de dezenas e dezenas de pessoas. Eu imagino, eu não sei os irmãos aqui se já assistiram essa série de The Chosen. Alguém aqui já assistiu a The Chosen, essa série que é muito bacana. Quem não assistiu ainda, assista, porque é uma série que talvez relata com mais verdade os fatos bíblicos no tempo de Jesus Cristo. Não assista essa novela da Record, não, pelo amor de Deus. Não assista, não. Mas essa série, a minha esposa sabe, eu tenho uma dificuldade muito grande dessa série. Eu não gosto dessa série, não gosto. Mas essa série realmente, daqueles que conhecem um pouquinho da Bíblia, se acompanhar ela, você vê que essa série realmente ela tem uma direção praticamente, né, ali, que você não consegue separar da Bíblia, né? E eu fico imaginando Pedro, né, na série tem o Pedro, aquele Pedrão daquele jeito. E eu fico imaginando no meio dessa multidão, com todo mundo querendo tocar Jesus, eu fico imaginando Pedro na cena, né, empurrando aquela multidão e aquelas pessoas. E quando fala que os discípulos falaram não, a multidão, eu imagino que é Pedro falando, né, porque Pedrão ele era terrível, né? Pedrão não tinha jeito, era o primeiro a responder e era o primeiro a fazer, era aquele que tomava a frente de tudo, né? Então, por isso que Jesus diz que ele é a pedra, né? Por isso, quando Jesus separa ele, chama ele, porque sabia que ele tinha essa postura e essa atitude daquele de um líder, de um verdadeiro líder. Então eu imagino nessa cena, né, dessa multidão, Pedro ali protegendo Jesus e dando cobertura para aquele povo de repente não amassasse Jesus, né? Com aquele anseio de querer ser tocado por Jesus e receber um milagre vindo pela parte de Jesus Cristo. Então, só que ela consegue, porque ela vem por trás e toca na hora. E é algo que me chama a atenção, ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus, porque foi a fé dela que fez a diferença, porque ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Então, dentro da estratégia que Deus deu para ela, se eu somente tocar na veste, e ela tocou nas vestes, na orla, e o que acontece é algo sobrenatural.
Porque na hora que ela sente o texto, na hora que ela toca, o texto vai dizer que ela sente. Ela sente, eu fico imaginando a cena de ela sentir, né, a graça, o poder de Deus, a virtude descendo sobre o corpo dela, né, e de repente vendo toda aquela situação, aquele cenário de 12 anos que ela estava passando, o Senhor ali naquele momento tratando e curando, estancando aquela hemorragia que até então fazia com que ela fosse excluída da família e de toda a sociedade. Ela se apresentou humilde, tremendo, e Jesus diz assim: filha, a sua fé te curou, vai em paz. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo assim: ela não estava mais excluída da sociedade, ela não era mais imunda, ela podia ser tocada e ela podia novamente tocar. Eu fico imaginando ela voltando para casa, recebendo os abraços da sua família. O texto não diz, mas eu fico imaginando do seu esposo, dos seus filhos, da sua mãe e dos seus pais, dos seus irmãos, do vizinho. Ei, o Espírito Santo está falando nessa noite, tem pessoas aqui que vão voltar para casa e vai receber um abraço que há muito tempo não recebia. Vai ser recebida de uma maneira que há muito tempo você não era recebido. Talvez excluído no trabalho, talvez excluído em casa, talvez excluído pelos amigos. O Senhor está dizendo para você nesta noite, o Senhor está dizendo para a igreja nesta noite, que o Senhor está te restaurando, não somente a tua saúde física, mas está te restaurando para a sociedade, para a tua família, para aquilo que exatamente você é vocacionado. Deus está levantando vocacionados nesta noite, porque Deus quer te usar, e Deus vai te usar, na onde você até hoje estava excluído. Vai falar onde você não tinha liberdade para falar, vai tocar e vai fazer aonde você não podia fazer, mas a partir de hoje, Deus está reescrevendo a tua história, porque Ele vai fazer você ser recolocado, vai te reposicionar, vai te levantar e vai fazer coisas novas na tua vida a partir de hoje. Talvez foram anos de sofrimento, anos de portas fechadas, a porta batendo na tua cara, a porta não abria, nada acontecia, mas a partir de hoje, por você nesta noite, levante a tua mão, porque como homem de Deus, como servo do Senhor, como servo do Deus Altíssimo, eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Levante a tua mão, aonde você não podia colocar a tua mão, porque você era considerado impuro. Deus hoje está te restaurando, porque aonde você colocar as tuas mãos a partir de hoje, Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar e vai fazer você prosperar e ser bem sucedido em tudo quanto você se dispor a fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 35. E agora vocês vão entender o porquê que nós lemos sobre a filha de Jairo, e nós vamos ler agora a partir do versículo 35. Me acompanhe, por favor. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? E a criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você,
levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados.